Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre o caso da Patrícia Leles. Talvez você não está entendendo, não sabe quem é, do que se trata, então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta para esse vídeo chegar até mais pessoas e manda para seus amigos também, tá? Então o que acontece? A Patrícia Leles é uma suposta jornalista. Eu ouvi pessoas a chamando de jornalista em várias matérias, só que eu nunca li nada escrito por ela. Então eu acho que ela é só formada em jornalismo mesmo. Bem, se a pessoa se forma em jornalismo, ela ganha o título, ela é jornalista. Não tem que estar trabalhando. Só que vale a pena lembrar que a pessoa pode ser jornalista sem ser formada. Você não precisa de um diploma para exercer essa profissão. Então vamos lá. A moça é uma suposta jornalista que se vendia como conservadora e religiosa, e ela foi até associada ao Partido Social Cristão em 2016. Eu vou falar aqui algumas polêmicas associadas a Patrícia Leles para depois a gente comentar a notícia mais atual, tá? Mas é para que vocês saibam, porque eu acredito que muita gente não conhece a Patrícia, não sabe de nada, para não ficar boiando, tá? Então teve um caso, o caso do Marco Feliciano, que ela acusou o deputado federal Marco Feliciano de assédio sexual e tentativa de esnufo, né? Você sabe o que é. Posteriormente, ela retirou a acusação e afirmou que tudo não passou de uma estratégia para conseguir um emprego em um veículo de comunicação. Então, naquela época, eu me lembro que isso aí gerou todo um problema para o Marco Feliciano e principalmente para o Partido Social Cristão, né? Enfim, e para a igreja que o Marco Feliciano estava associado, para os cristãos, porque isso aí gerou muito falatório, porque naquela época o Marco Feliciano estava muito em evidência. Hoje ele até, depois desse caso, na verdade não hoje, depois desse caso, ele até ficou mais recluso, porque ele viu, ele passou um perrengue, né? E, enfim, e toda vez que há esse tipo de acusação de esnufo, a cabeça do cara fica a mil, né? Porque, cara, é um crime muito complicado e sabe lá como é que a justiça iria proceder. Eu acho que hoje, uma mentira dessa, que a Patrícia fez em relação ao Marco Feliciano, pegaria muito mais do que naquela época, porque hoje a gente tem mais leis que amparam, né? E veja que depois ela mesma se desmentiu. Então, o mínimo que essa mulher deveria ter tomado naquela época foi uma cadeia braba, né? E não é de pouco tempo. Levantar esse tipo de falsa acusação é muito problemático, muito problemático. Isso destrói a vida de um homem, né? Mas Bananil não deu em nada. Depois teve uma prisão por extorsão, né? Então a Patrícia foi presa em agosto de 2016 sob a acusação de extorsão. Então veja que essa prisão não está associada à falsa acusação, e sim ao crime de extorsão. Segundo as autoridades, ela teria tentado extorquir dinheiro de um assessor do deputado Marco Feliciano em troca de não divulgar informações comprometedoras. Então ela fez esse joguinho aí. Muito provavelmente o Feliciano deveria, né, ter clara consciência de que não devia nada, acredito eu, porque enfim não se provou nada. E ele falou assim: deixa ela, e mandou para frente, ó, vamos denunciar essa mulher, e fez o certo. Então ela ficou presa, não sei por quanto tempo, mas ela tomou uma punição. Mas veja, o que me escandaliza, sinceramente, é ela ter feito todo esse carnaval que ela fez na época, alegando que tinha sido eslufada, depois ela desmente na maior cara de pau e não dá nada. Essa é a nossa realidade. E aí depois a gente chega ao ponto que ela começa a falar que teve um caso, um relacionamento com o Eduardo Bolsonaro. Então houve especulações sobre o suposto envolvimento amoroso da Patrícia Leles e o Eduardo Bolsonaro. No entanto, ambos negaram qualquer relação romântica. Só que, assim, terminou que na época isso já arranhou muito a figura do Eduardo Bolsonaro. E assim, em nenhum momento ele
ele falou que teve algum relacionamento com ela. Então não é só uma questão de negar relação amorosa ou relação romântica. Ele sempre negou qualquer tipo de contato com ela, então isso aí configura que foi mais uma mentira dela e, enfim, até hoje a gente tem essa como é que eu posso dizer, essa insinuação por parte da grande mídia, né? Que houve um caso entre ela e o Eduardo Bolsonaro. E aí, depois de tudo, né, eu acredito que depois dessa última tentativa aí, em queimar aí, vamos dizer assim, essa suposta direita, ela começou com ativismo político. Então aí ela ficou conhecida pelo seu envolvimento político, especialmente com causas feministas e de esquerda. Então ela mudou totalmente sua posição política. Então, de conservadora cristã, ela virou feminista de esquerda. Enfim, feminista de esquerda é até uma redundância, né? Então a gente chega assim em 2019. Então vamos dizer assim, ela fez toda a sua fama difamando o Eduardo Bolsonaro justamente para que a mídia esquecesse e apagasse. E era até bom para a mídia também, porque o estrago que tinha que ser feito para desgastar a imagem do Feliciano foi feito e muito bem sucedido. Depois ela muda para a questão do Eduardo Bolsonaro justamente para abafar esses... Né? Porque o brasileiro esquece, as pessoas esquecem, deixa passar, foi embora, como se não tivesse acontecido. Então, é importante a gente ressaltar que esse caso do Eduardo Bolsonaro foi proposital para deixar, né, uma vez que ela desmentiu, né, uma vez que ela assumiu que aquilo tudo foi uma invenção para conseguir ali uma determinada vaga ali, ela tinha que abafar a imagem de algum jeito. E aí ela galgou em cima do Eduardo Bolsonaro. Então, em 2018, você já tinha ali já o Bolsonaro como presidente e você precisava de alguém para desgastar a imagem tanto do Bolsonaro quanto da família do Bolsonaro. Então, o Eduardo Bolsonaro foi ali o foco. Ele passou a se chamar de Bananinha, vocês devem lembrar, justamente por causa das entrevistas que a Patrícia Leles deu afirmando que ele tinha o pinto pequeno. Nunca foi provado e mesmo assim a grande mídia sempre tratou como verdade. Tanto é que se você buscar alguma coisa sobre a Patrícia Leles, eles vão falar assim, ex-bolsonarista, agora petista ou lulista, alguma coisa desse sentido. Só que, veja, na época já que o Bolsonaro começou aí a sua campanha, a Leles já estava fora, já estava afastada, porque ela já tinha se queimado com os cristãos, com os conservadores, e ela já estava na militância de esquerda. Então, chamá-la de bolsonarista é muita cara de pau da mídia, né? Mas, obviamente, que é sempre... Não pode ser esquecido isso, né? Tem que sempre associar coisas ruins ao Bolsonaro, né? Mas, mesmo com o afastamento da Patrícia Leles da direita em 2016 já, hoje ainda a mídia chama de ex-bolsonarista. Então, no caso do Marco Feliciano, descobriu-se que o cara nem estava em Brasília na época, para vocês terem uma ideia. Então, é óbvio que ela é mitomaníaca. Com o laudo da Polícia Civil e tudo. Porque saiu um laudo da polícia na época. Inclusive, eu acredito que esse laudo foi dado justamente para não colocá-la na cadeia. Afinal, né, todas essas mentiras que ela cria sempre beneficiou muito a esquerda. Tá? Então, fora o fato dela ser muito bonita, dificilmente uma mulher com a beleza dela terá vida difícil. Por outro lado, né, você constata a gravidade das acusações. Porque, veja, os dois caras aí, no caso Marco Feliciano e o Eduardo Bolsonaro, se eu não me engano, já eram casados quando ela levantou essa possibilidade aí. E mesmo assim, um cara solteiro com fama de eslofador é muito problemático. A sorte de nós, meros mortais, é que a Patrícia só queria envolvimento com a alta cúpula. Porque imagina uma doida dessa na vida de um assalariado. O estrago que essa mulher poderia fazer na vida de um homem comum.
Uma mulher dessa chega numa delegacia alegando que foi abusada, a polícia não quer nem saber. Vai botar o acusado em cana com direito a esculacho. Bem, vamos continuar. Mais ou menos lá em 2018, 2019, já nos Estados Unidos, aparentemente ela entra no esquema de tentar ser socialite de Instagram, porque ela fica postando fotos no exterior. E ela já era bastante engajada, verificada no Instagram, 139 mil seguidores, ela postava umas fotos ali bem legais. Eu me lembro que nessa época eu cheguei a dar uma olhada, por conta de algum escândalo que surgiu na época, eu procurei o perfil dela e ela já estava bem militante de esquerda mesmo, muito militante de esquerda. E ela tinha um outro perfil que ela estava vendendo coisas de papelaria. Isso me chamou assim um pouco a atenção, porque ela tinha lá ela estava casada na época, às vezes apareceu o marido dela lá, eu não sei exatamente qual era a profissão do marido dela, mas ela, por meio das fotos, ela tentava demonstrar que ela estava muito bem sucedida ali, bem alojada ali, bem, né, morando num lugar legal e tudo. E eu achei estranho ela querer entrar nesse ramo de papelaria, né? Então parecia que ela vendendo coisas que só tem lá nos Estados Unidos para as pessoas fora dos Estados Unidos. Mas enfim, aí o que acontece? Sempre tem um porém, né? No caso, quando se trata de Patrícia Leles. Descobriu que ela estava pegando essas fotos do Google. Para você ter uma ideia, mandaram uma pergunta na caixinha de pergunta lá do Instagram e perguntaram qual é a parte que você mais gosta da nova casa. Aí ela postou uma foto que depois descobriu que era foto que tinha uma visão legal, só que era foto de uma casa. Essa visão era de uma casa que estava à venda. Então, o que eu não consigo entender é, mesmo com um monte de mentiras desmascaradas, ela tem um excelente engajamento. As pessoas simplesmente não param de seguir e nem de dar atenção. O que comprova algo que eu já falei anteriormente. Aqui na internet, para fazer sucesso, basta saber mentir e ter cara de pau. As pessoas adoram mentiras. Adoram mentiras. Isso aí é o conselho que aquele mentor do Ryan, esqueci o nome dele. Vocês sabem o que eu estou falando, que faleceu de diabetes. Ele falou assim, que ele ensinou para o Ryan que tinha que mentir para fazer sucesso. Aí pelo vídeo deu certo para ele, deu certo para o Ryan, tá dando certo aí para a Patrícia Leles. É o Mário Schwartzman, ele que fala, né? Que ele deu esse conselho aí pro Ryan, por isso que o Ryan faz sucesso. Ele falou pro Ryan que tinha que mentir muito, né? Mas enfim, em 2020 descobriu-se que a Patrícia Leles ela tem uma passagem pela polícia da Virgínia, que é onde ela morava, e o motivo foi falsa comunicação de crime. Olha só, senhores. Coisa que ela no Brasil fez por muito tempo e ficou por isso mesmo. Então, assim, complicado, né? E aí chegamos finalmente em 2024. Aí tivemos novidades de Patrícia Leles. Ela está sendo procurada pelo FBI. Pelo FBI, senhores. Por suspeita de fraudes contra imigrantes, totalizando cerca de $700 mil. Isso aí, em real, dá mais ou menos 3,4 milhões de reais. De acordo com as autoridades americanas, a Leles teria se passado por advogada para aplicar os golpes, prometendo auxílio na obtenção de vistos que autorizam residência legal nos Estados Unidos. Em setembro de 2021, a jornalista teria contatado um imigrante solicitando pagamentos superiores a $135 mil para auxiliar na obtenção do visto. Ainda segundo a justiça americana, ela teria dito que esses valores seriam para investimentos imobiliários no estado do Texas, no sul dos Estados Unidos. Ao invés de investir o dinheiro nos supostos projetos imobiliários do Texas, conforme prometido, a acusação alega que Patrícia usou o fundo para comprar sua própria casa
e cobrir despesas pessoais. Então veja, ela como boa esquerdista, alega estar fazendo investimentos imobiliários no Texas, um estado que é muito forte, muito característico do Texas, ele está muito alinhado à direita e ao conservadorismo. Então assim, é muito contraditório, né? Mas enfim, além da fraude financeira, a jornalista é acusada de falsificar formulários de imigração, forjar assinaturas, criar recibos falsos de um projeto de investimento no Texas. Conforme a denúncia, a Patrícia criou pessoas associadas a esse investimento e convenceu amigos a se passarem por funcionários desse investimento em vídeos, chamadas e ligações na tentativa de conseguir mais dinheiro. Então você vê que ela articulou, envolveu todo mundo. Ela é psicopata mesmo, é uma mulher extremamente perigosa, tá? E uma das vítimas teria se recusado a passar os valores para a Patrícia e ela ameaçou os pais da vítima de remoção do país e encaminhou para uma agência de cobranças, né? E encaminhou os pais para uma agência de cobrança. Ao todo, a Patrícia Leles ela é acusada de fraude eletrônica, transações monetárias ilegais e roubo de identidade agravado. Se for condenada, somadas as penas, ela pode ter 30 anos de prisão. Esperamos muito que o FBI consiga encontrar a Leles e prender para que ela puxe esses 30 anos integralmente na cadeia, porque ela merece. Enfim. O comunicado da Justiça informa que ela não está sob a custódia policial, então a polícia não está com ela, infelizmente, e que quem tiver informações pode entrar em contato com o escritório do FBI em Washington. Nas redes sociais, a cara de pau, né, Patrícia Leles, disse que já informou ao FBI onde está como exilada política. Então aqui ela já começa a montar a sua nova narrativa. Então eu vou deixar aqui o Twitter no qual ela explica a sua situação como exilada política. E é isso, pessoal. A situação da Patrícia Leles é delicada, o FBI está em busca de informações, fiquem ligados para mais atualizações sobre este caso. Se souber alguma informação sobre a nossa digníssima Patrícia, informem ao FBI. E se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima, um forte abraço e fui!